Oi, meu nome é Guelcia Cruz, com muito prazer. Bom, gente, eu vou falar com vocês hoje sobre premonições. Ah, como é isso? O que fazer? Porque na verdade não tem muito o que fazer e eu vou falar por que que não tem muito o que fazer. Bom, eu sou médium, né? Como eu já relatei em outros vídeos. E eu tenho esse dom da premonição. E eu posso dizer assim, sabe, gente? É um dom que, na verdade, eu não sei lidar, entendeu? Eu não sei lidar porque, assim, é complicado. Quando acontece coisa boa, quando eu vejo, gente, que vai acontecer alguma coisa boa para alguém, né? Às vezes eu falo para a pessoa, às vezes eu não falo, eu fico quieta, não falo nada, né? E engraçado que isso vem assim de uma hora para outra. De repente eu olho para a pessoa e eu vejo coisas que vão acontecer, tanto boas quanto ruins também. E então, como eu disse para vocês, para algumas pessoas, quando é coisa boa eu falo, quando é coisa ruim eu não falo nada, né, para ninguém. Fico para mim, é um sofrimento isso, porque você vê o que vai acontecer com a pessoa, na vida da pessoa, não tem como você ajudar, não tem como você interferir. Então, para mim, acaba sendo assim frustrante, pelo fato de eu saber e não poder fazer, não poder ajudar, não poder fazer nada. E eu trouxe aqui para vocês 4 episódios, assim, 4 fatos que aconteceram, né? Claro que tem muito mais, é que eu não vou falar tudo aqui, porque vai dar vários vídeos. Então, peguei 4 exemplos, né, para vocês entenderem sobre essa questão da premonição comigo. Bom, o primeiro caso, eu trabalhava assim na minha casa com costura e tal, né? E tinha um filho de uma vizinha que ele sempre ia levar trabalho para mim, roupas assim para consertar e tal. Então ele estava, né? Ele, a mãe dele, enfim, a mãe dele também frequentava a minha casa. Depois ele começou também a frequentar, levar, né, roupas para mim, consertar e tal. A gente pegou amizade e foi. E aí um certo dia, gente, esse moço foi na minha casa, né, umas peças que a mãe dele pediu para levar, para consertar e tal. Gente, a hora que esse menino, que esse rapaz, ele entrou na minha casa, na hora eu vi, olhei para ele assim, eu vi um acidente acontecendo com ele, com uma moto, ele numa pista, assim, molhada, ele derrapou com essa moto e entrou embaixo de um caminhão. Um acidente horrível. Eu vi isso, né? Eu tive essa premonição, eu olhei para esse moço e eu vi isso. Na hora eu fiquei apreensiva, né? Só que eu não falei nada, não, acho que não tem nem sentido, né? Chegar e falar, olha, vai acontecer isso, um acidente com você, você vai desesperar a pessoa, né? Então, não falei nada, fiquei assim um pouco tensa com isso, né? Porque eu vi nitidamente essas imagens. Bom, passaram-se 4 meses, não vi mais o moço, a mãe dele também não apareceu mais na minha casa. Depois de 4 meses, gente, esse moço aparece com escoriações no corpo todo, com pinos no braço, né? Tinha feito uma cirurgia na perna, enfim, bem assim, é, bem ralado, né? Daquela, quando você cai, se machuca, assim, enfim, tava todo ralado. Na hora, gente, na hora que eu vi ele, quando ele foi na minha casa, que eu vi ele naquela situação, eu lembrei na hora desse, né, daquele episódio, dessa premonição com ele, eu lembrei na hora. Aí eu perguntei, falei, nossa,
você sumiu, o que aconteceu, né? Ele falou assim, nossa, Gelson, eu nem te conto. Eu estava trabalhando, né? Estava indo para uma cidade, né? Próxima daqui. E eu peguei uma pista, né? Uma sexta-feira, estava chovendo. E eu derrapei com essa moto e entrei embaixo de um caminhão. Ai, gente, eu fiquei, na hora que esse moço me contou isso, eu fiquei assim, nossa, perplexa, sabe assim? E essa premonição com esse moço levou 4 meses. Eu já sabia que isso ia acontecer. Só que eu não falei nada, né, gente? Eu fiquei quieta, enfim. Agora eu vou pro segundo caso. Uma vez, né, do lado da minha casa tinha uma casa que estava em reforma, né? Tinha um pedreiro. Todo dia de manhã eu vi esse pedreiro lá, né, lá na casa, trabalhando. Não, não tinha amizade, nada, né? Porque a janela da minha cozinha dava de frente para a casa que ele estava reformando. Então eu, pela vidraça, assim, eu via ele e tal, mas não tinha nenhum contato. Aí um dia, né, aí eu vi, um dia assim, estava lá na minha casa, tal, na hora do almoço, eu lavando louça, eu olhando aquele moço, aquele homem trabalhando na casa do lado, né, na reforma. A hora que eu olhei para ele, gente, juro por Deus, eu vi esse cara assim, matando alguém, né? Na hora até levei um susto. Eu falei, nossa, esse homem é um assassino. Eu vi a imagem e eu pensei isso. Bom, mas foi coisa rápida, né? Tive essa premonição, passou. Gente, esse moço ficou mais uns 10 dias trabalhando. De repente, ele deu uma sumida. Sumiu, não vi mais. Bom, a minha rotina continuou normal, né? Esse moço ficou assim, sumido, uns 3 meses. Aí um dia, lá na minha casa e tal, de repente eu escuto bater lá, batida e tal, né? Aí eu olhei pelo vitrô, daí eu vi que esse moço tinha voltado, esse homem estava lá de novo, trabalhando. E engraçado que nesse dia deu um problema no cano da minha pia e começou a vazar, ter vazamento de água no cano da pia, que vinha da parede para a torneira. Eu falei, nossa, e agora? Aí eu vi ele lá mexendo, né, trabalhando na casa. Aí eu fui até o quintal, cumprimentei ele e tal. Daí eu perguntei se ele entendia de encanamento. Ele disse que sim. Aí eu expliquei a situação, o que estava acontecendo comigo na minha casa, da pia. Eu falei se ele poderia dar uma olhada, quanto que ia ficar. Daí ele, né, ele falou, eu olho para você. Daí ele entrou na minha casa, viu tal, realmente o cano trincou, precisou trocar, quebrar a parede, trocar um pedaço do cano e tal. Aí eu, né, agradeci esse moço, falei quanto que era o trabalho dele, ele falou que não queria cobrar nada, falou que não era nada e tal. Paguei, mesmo assim, eu fiz questão de pagar as peças, né, que ele comprou, que seria o cano e tal, todo o material que usou. Aí eu falei assim pra ele, né, gente, eu ofereci um café. Aí eu falei pra ele, eu falei, nossa, eu não te vi mais, né? Até achei que tivesse acontecido alguma coisa, né? Porque não te vi mais aqui, a casa que você estava reformando, daí eu vi que parou. Ele falou, eu nem te conto. Eu tava no bar, saiu uma discussão com um cara lá e eu matei o cara. Ai, gente, na hora que esse moço me contou isso, ai, Jesus. Eu fiquei assim, na hora, eu lembrei daquela premonição que eu tive com ele. Aí eu fiquei quieta, eu não falei nada. E a vida seguiu normal, né? Normalmente, depois ele terminou, levou mais algum tempo, ele terminou o trabalho dele nessa casa. E eu fiquei, né, fiquei quieta, fiquei na minha, não falei mais nada. E a coisa passou. Agora eu vou trazer um terceiro acontecimento. Esse fato agora, gente, esse terceiro fato aconteceu comigo.
coisa assim, do começo do ano, isso aconteceu comigo, gente, há uns 5 anos atrás. Então, do começo do ano, no comecinho do ano, eu tive uma premonição comigo, que eu estava sendo agredida, era à noite, um moço me agredindo, né, assim, me batendo e tal, aquela violência. Eu vi eu caindo no chão, tomando soco, pontapé e aquela coisa toda, esse moço em cima de mim me agredindo. Gente, na hora que eu tive essa premonição, comigo, eu fiquei assim, nossa, eu fiquei com medo, sabe assim? Eu fiquei tensa, não vou negar, fiquei tensa, fiquei com medo, eu fiquei preocupada. Quando eu saía nas ruas, assim, eu ficava olhando para trás para ver se não tinha ninguém. Eu via aquela imagem bem clara, sabe, gente? Bem clara, bem nítida, aquele moço me agredindo, vindo para cima de mim, me batendo. Eu fiquei assim, gente, sem mentira nenhuma. Fiquei meses nessa tensão, sabe aquela tensão quando você sai na rua, você fica olhando para os lados, olha para trás. Eu fiquei assim, né, por uns 6 meses, 6, 7 meses. Essa premonição aconteceu no começo do ano. Quando foi no mês de outubro, gente, pasmem vocês. Isso não aconteceu comigo, assim, o assalto. Do jeitinho que eu tinha visto, era noite, era um sábado, eu tinha saído do trabalho, ia indo para casa, era 9 horas da noite. Passou um motoqueiro e com garupa, né, com outro moço atrás da moto. Eu estava andando na rua, era 9 horas da noite, estava com uma bolsa. E eu vi que esse motoqueiro passou por mim, mas eu fiquei, né, nem era carro, moto passando, né? Então fiquei, né, continuei meu trajeto, indo embora para casa. Esse motoqueiro passou vários, mas teve um que passou, virou a esquina e parou. E eu não vi, né, gente, porque estava numa rua reta e, tipo assim, um quarteirão à frente já virava a esquina. Então ele virou, parou e eu estava seguindo aquela rua reta. Ai, gente, ai, foi assim, foi difícil, foi complicado isso pra mim, porque foi um trauma, foi uma coisa horrível, uma coisa horrorosa que aconteceu, porque, nossa, quando a gente é assaltado, assaltado, e que tem violência, nossa, você fica meio que traumatizado, né? Eu fiquei assim meses com medo de motoqueiro e tal. Enfim, aí de repente, esse moço sai da esquina, o garupa, o que estava atrás na moto, né? Ele sai da moto, ele vem de encontro comigo, ele olhou para mim e falou assim, apontou um revólver por baixo da camisa. Eu vi que era um revólver. Gente, na hora aquilo, eu não acreditei, eu não estava acreditando no que estava acontecendo. Ele olhou para mim, ele apontou um revólver assim, né, dentro da camisa, falou: "É um assalto, não grita, me dá a bolsa". Gente, a minha bolsa estava assim, né? Ele não esperou eu tirar essa bolsa. A hora que ele falou, é um assalto, me dá a bolsa, ele já veio para cima de mim, já pegou na alça dessa bolsa. Eu não conseguia me livrar dessa bolsa, ele queria essa bolsa, e naquela pressa, né, dele pegar essa bolsa e eu não ter como tirar, resumindo essa história, gente, ele me agrediu, do jeito que eu tinha visto na premonição, ele me agrediu, me deu soco, pontapé, caí no chão, ele foi para cima de mim, ah, ele me machucou, porque assim, eu tomei chute, soco no rosto, um absurdo, gente, uma violência assim, eu fiquei, olha, meses traumatizada, sabe? Meses com medo de sair na rua, com medo de qualquer motoqueiro que passava perto de mim. E engraçado que isso tudo aconteceu do jeitinho que eu tinha visto nessa premonição. E o que mais me frustrou, gente, é que eu não tinha como evitar.
né, esse fato comigo. Eu sabia que isso ia acontecer comigo, mas eu não sabia como lidar com isso, eu não sabia se eu poderia conseguir evitar ou não. E pelas vias de fato, não consegui evitar, fui agredida do jeitinho que eu tinha visto nessa premonição, agredida violentamente e tal. Então é uma coisa assim que me deixou muito triste. Eu não, de eu não conseguir interferir e ter evitado, né, gente? Então nem eu escapei disso. Então a coisa, eu tive a premonição e ela realmente se concretizou do jeito que eu tinha visto. Agora o outro caso aconteceu com meu irmão. Com meu irmão, eu vou relatar isso para vocês. O meu irmão, ele trabalhava numa empresa grande. E toda vez que eu passava, gente, de frente com essa empresa, me dava uma angústia, sabe? Uma tristeza, uma vontade de chorar. Eu via nitidamente alguma coisa acontecendo com meu irmão dentro dessa empresa, só que eu não sabia o que era. Mas eu sabia, uma coisa eu tinha certeza, coisa boa não era. Então, toda vez que eu passava, era assim, aquela angústia, aquela tristeza. Teve vezes de eu sentar na calçada e chorar, porque assim, era desesperador para mim aquilo. Eu não via o que ia acontecer, mas eu sabia que não era coisa boa. Eu vi muitas lágrimas das pessoas dentro dessa empresa, funcionários, né? E a tragédia acontecendo com meu irmão. E era algo muito triste. Então, assim, é uma coisa também que me frustrou muito. E essa premonição com meu irmão, ela levou 8 anos para acontecer, assim. Então, 8 anos antes desse acontecer, 8 anos levou para isso acontecer. Então, foi a premonição que mais demorou, assim, né? Que eu tive, que eu tive assim a longo prazo foi essa. E que aconteceu com meu irmão depois de 8 anos certinho, gente? Aí vem a notícia, né? Eu na minha casa, o telefone toca e tal. Fui atender e a minha cunhada me dando a notícia que meu irmão tinha acontecido uma tragédia com meu irmão dentro da empresa e, e que o meu irmão, eu perguntei o que, que foi, que tragédia era aquela. Aí a minha cunhada falou, o seu irmão, ele se suicidou dentro da empresa. Gente, na hora que eu escutei isso, nossa, eu assim, eu não senti mais nada, sabe? Assim, eu caí assim, com o telefone na mão, eu caí no chão, eu fiquei assim, nossa, eu fiquei mal, fiquei muito triste. Foi uma coisa assim que foi muito difícil para todo mundo, né? Lidar com isso. E para mim foi um sofrimento, né? É terrível, posso dizer assim, né? Não consegui evitar que o meu irmão se suicidasse dentro dessa empresa. Então, agora eu coloco aqui para vocês, né? Ah, tem muitas pessoas que me conhecem e elas falam para mim: você tem que falar para as pessoas sobre essas premonições, seja boas, seja ruins. Mas eu penso assim, gente, eu vou contar uma coisa ruim, uma tragédia que vai acontecer na vida da pessoa, a troco de quê? Eu não vou poder ajudar, eu não vou poder evitar, não vou poder ajudar, eu não vou poder fazer nada. Para que eu vou contar? Sabe? Eu não sei, as pessoas, elas não entendem, né? Elas acham que a gente tem que chegar, contar tudo. Como eu falei para vocês, quando é coisa boa, para algumas pessoas eu conto, mas quando é coisa negativa, quando é coisa ruim, tragédia, eu sinceramente, gente, eu não conto, eu guardo para mim. Primeiro que a pessoa não pediu para saber, e depois outra, eu não sei a crença da pessoa, e depois outra, eu não vou poder ajudar, não vou poder interferir, e nada, para que eu vou falar? Então, é por isso que eu falei para vocês, é um dom que eu tenho, não tem como eu evitar, eu vejo
o que vai acontecer. Me deixa muito triste isso, porque eu não sei como lidar, eu não sei como lidar pelo sentido, né, de eu não poder ajudar a pessoa a saber disso tudo, olhar para a pessoa, saber disso tudo e não ter como ajudar, não ter como interferir. Então isso me deixa muito triste, entendeu? Eu adoraria ter essas previsões sempre para o lado positivo, para o lado bom, mas nem sempre é assim, as coisas não acontecem dessa forma. E com isso, né, eu vou levando, né, gente? Tem que levar, tem que ir. Não tem como assim, que eu saiba, né? Não tem como impedir isso, de eu ter essas premonições. Para mim é um sofrimento nesse sentido, porque além de eu ver, eu não consegui evitar, não consegui ajudar, não consegui fazer nada. Então, assim, eu não sei por que a gente tem esse dom de prever as coisas e não ter também como fazer, como ajudar, né? Será que a pessoa ela tem que passar por isso? Né? E por que será que nós, médiums, a gente tem que saber dessas coisas antes de acontecer e não poder fazer nada? Sabe? É uma coisa que eu sempre questiono e eu fico sempre sem resposta. Por que será, né? Que a gente tem esse dom da premonição e na maioria das vezes a gente não pode fazer nada e a pessoa passa por aquilo e você já, né, você já sabia que ela ia passar e chega no fim a pessoa passa por aquilo tudo e você olha para a pessoa, você sabia que ela ia passar por aquilo tudo e não teve como você evitar e nem como ajudar. Ai, é triste, né, gente? Eu queria só coisas boas na vida das pessoas, só felicidade, só coisas positivas, mas, né, a gente não está no comando das coisas e no comando da vida de ninguém. Então, que seja feita hoje sempre à vontade de Deus, ok? Um beijo.